Esse menino colocou fogo na igreja. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. Esse menino acabou se vingando de uma pessoa dentro da igreja e acabou colocando fogo em toda a igreja. O motivo por trás é o mais bizarro de todos. Detalhe que era uma criança que estava apaixonada pela professora da escola bíblica. Claro que não era um amor correspondido. Teve um dia que teve acampar dentro da igreja. Jovens e crianças iriam dormir dentro da igreja. Um de 10 anos fez uma declaração de amor para a professora. Todo mundo que estava na sala começou a dar risada da cara de Brian. Isso se tornou uma proporção muito grande. A professora estava até mesmo muito preocupada com isso. Resolveu sair da igreja. Muito tempo depois, Brian se apaixonou por essa garota aqui do meio, a Jessie. Jessie era a nova professora dos adolescentes e das crianças. E Brian estava perdidamente apaixonado por ela. Na manhã de domingo, Brian resolveu seguir a Jessie até a casa dela. Ao longe, Brian estava espionando Jessie pela janela. Jessie percebeu que estava sendo vigiada e fechou rapidamente as cortinas. Na manhã de segunda-feira, Brian foi até a igreja fazer uma declaração de amor para Jessie. Só que a garota acabou humilhando o garoto em 1000 gerações. Ela falava quem você pensa que é, você é muito feio. Ela falou de tudo pro menino, esculhambou. Que Brian não deixou barato. Em um culto de sexta-feira à noite, acabou incendiando a igreja. Ele acabou levando um isqueiro para a igreja e colocando fogo em uma das cortinas da salinha. Por sorte, ninguém ficou ferido. A igreja ficou completamente destruída. Brian nunca mais foi visto. O menino desapareceu. Só viram um post que ele tinha feito na rede social. Uma foto que apontava todas as provas para ele. Ele usou o apito da morte e o pior aconteceu. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. Nesse vídeo a gente percebe que esse cara tocou um apito da morte. Só que tipo de apito é esse que faz um barulho assustador? Se você reparar bem, o apito que ele assopra parece ser o crânio de uma ave. É para chamar uma criatura muito assustadora. De acordo com ele, o apito serve para chamar o Wendigo. Se você não conhece o Wendigo, é uma criatura de mais de 2 metros. Metade homem, metade alce. Geralmente o Wendigo aparece na parte mais escura da floresta. Caso você dê de cara com o Wendigo, não tem como você escapar. A menos que você tenha esse tipo de apito. Esse tipo de apito, chamado apito da morte, serve para repelir qualquer tipo de criatura na floresta. Desde ela criaturas boas e criaturas malignas. De acordo com esse cara, depois que ele tocou o apito da morte, ele viu o Wendigo na frente dele. Só que o vulto foi tão rápido que ele nem conseguiu ver. Ele saiu correndo assustado. Esse aluno do ensino médio engravidou a professora. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. Felipe estuda no 2º ano do ensino médio e era fascinado pela sua professora. Ele tirava notas ruins de propósito para a professora conversar com ele depois da aula. Só que teve uma vez que ele ficou depois da aula com a professora e tudo aconteceu. O garoto de 16 anos começou a dar em cima da sua professora e a professora dele começou a aceitar aqueles elogios. Mal sabia ela que ele gostava dela. Felipe queria muito falar com a sua professora, só que a professora dele não queria falar com ele. Então o próprio aluno marcou um encontro no banheiro depois da aula. A professora achou que era muito importante e resolveu aceitar esse encontro. A professora foi pro banheiro depois da aula e a porta estava trancada. O menino foi e abriu e quando ela entrou, ela se assustou com o que ela viu. Ele já estava todo sem roupa. A professora estava em choque com o que ela estava vendo. Depois de 8 meses, a professora atualizou seus perfis na rede social, colocando uma foto que estava grávida. A família inteira elogiou ela, claro que ela era casada, só que mal sabiam a família e o marido dela que aquela criança era de um aluno dela. A criança veio a nascer e Felipe, o aluno dela, foi atrás dela justamente porque ele queria se responsabilizar pelaquela criança. Ou seja, ele nem tinha 17 anos ainda. O marido dela fez o teste de DNA e deu negativo. E o marido dela começou a acreditar no aluno dela. Então a professora e o aluno fizeram um teste de DNA e deu positivo. Isso não só acabou com o casamento dela, mas também com uma família inteira dela. Ela teve que se mudar até mesmo de bairro com o Felipe para ninguém mais saber da vida dela. Lambida de cachorro pode ser muito perigoso. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. O nome dessa creepypasta se chama A Mão Lambida. Se você tem cachorro, você vai ficar com muito medo. Uma garota morava em uma cidadezinha onde tinha um assassino em série à solta. Então ela resolve se preparar para dormir e trancar todas as portas. Deixa somente a porta do banheiro aberta. Só que durante a madrugada ela escuta um barulho de gordejamento vindo do banheiro. Se algum crime tivesse acontecendo ali. Ela se levanta de madrugada e percebe que não tem ninguém dentro do banheiro. E retorna a dormir. Ela dormiu com a parte do seu braço pro lado de fora da cama. Então ela sente seu cachorro lamber a sua mão. Então ela acaba ignorando e volta a dormir. Ela percebe que o cachorro continua lambendo a mão dela até as 4h15 da manhã. Depois ela volta novamente a escutar os barulhos de machado vindo do banheiro. Se algum crime muito brutal estava acontecendo. Dessa vez ela se levanta e vai até o banheiro. Quando ela chega dentro do banheiro, o banheiro tá cheio de líquido vermelho. Atrás das cortinas do banheiro tem uma sombra. Quando ela abre a cortina do banheiro, ela vê uma cena horrorosa que saiu de um filme de terror. Ela vê seu cachorro pendurado pelo pescoço no chuveiro. A banheira está cheia de líquido vermelho. Dá um grito e volta correndo pra cama. Em seguida, ela sente alguma coisa lambendo os pés dela. Ela retorna pro banheiro e percebe que tem alguma coisa escrita no espelho do banheiro, e com uma mensagem muito assustadora: humanos também lambe. Ou seja, uma criatura que era humana estava lambendo ela durante a madrugada inteira. Assassinou o cachorro dela naquela noite.
Essa é uma história terrível baseada no meu pesadelo. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. Esse pesadelo eu tinha me imaginado no Halloween dos Estados Unidos. Se você não sabe, o Halloween dos Estados Unidos é coisa do outro mundo. Crimes reais podem acontecer nesse dia. A primeira visão que eu tinha no meu quintal era essas cabeças. Claro que era de mentira. Eu acabei participando do Halloween lá da High School, lá na Flórida. Então a professora mandava a gente fazer bonecos simulando esse pesadelo eu tinha me imaginado no Halloween dos Estados Unidos. Se você não sabe, o Halloween dos Estados Unidos é coisa do outro mundo. Crimes reais podem acontecer nesse dia. A primeira visão que eu tinha no meu quintal era essas cabeças. Claro que era de mentira. Eu acabei participando do Halloween lá da High School, lá na Flórida. Então a professora mandava a gente fazer bonecos simulando um corpo. Eu dava risada e falava que eu estava louco, porque ali dentro da geladeira ela tinha preparado vários comes e bebes. Então eu simplesmente fui pegando os potes de vidro e colocando em cima da mesa. Só que quando eu olhei pra lousa, tinha vários cartazes de esse pesadelo eu tinha me imaginado no Halloween dos Estados Unidos. Se você não sabe, o Halloween dos Estados Unidos é coisa do outro mundo. Crimes reais podem acontecer nesse dia. A primeira visão que eu tinha no meu quintal era essas cabeças. Claro que era de mentira. Eu acabei participando do Halloween lá da High School, lá na Flórida. Então a professora mandava a gente fazer bonecos. Esse pesadelo eu tinha me imaginado no Halloween dos Estados Unidos. Se você não sabe, o Halloween dos Estados Unidos é coisa do outro mundo. Crimes reais podem acontecer nesse dia. A primeira visão que eu tinha no meu quintal era essas cabeças. Claro que era de mentira. Eu acabei participando do Halloween lá da High School, lá na Flórida. Então a professora mandava a gente fazer bonecos na prisão. Uma dessas pessoas não tinha braço, nem perna, nem cabeça, e mesmo assim estavam vivas. Chegando no final desse corredor, eu dei de cara com um banheiro. Entrei no banheiro, eu olhei pro lado assim no espelho e tinha uma garotinha que parecia ser o Harry Potter. No pesadelo eu fiquei com muito medo dela e saí do banheiro. E quando eu saí do banheiro, a professora veio com a serra elétrica e cortou a minha cabeça, falando por que eu tive esse pesadelo, que algumas coisas não faziam sentido. E conseguiu jogar o GTA 6 no PC dele. Quem é filho de Deus clica no coraçãozinho e no mais. O garoto hackeou um dos sistemas da Rockstar. De acordo com ele que nos conta essa história, ele hackeou o sistema e conseguiu jogar a primeira parte do jogo. Se você tá por fora, GTA 6 vai lançar ano que vem, somente no final do ano que vem. Só que a gente já teve um adolescente de 16 anos que já jogou a primeira parte do jogo. Conta que levou 15 dias pra hackear os servidores da Rockstar. Consegui pegar a liberação do jogo antecipadamente. Fez tudo isso aí no PC gamer dele. O mais bizarro é que ele conta como é a primeira parte do jogo. Primeiro começa com a grande fuga do GTA. Essa fuga já vai conter a personagem principal, que é uma mulher. E conta que na primeira parte do jogo ela é responsável por roubar um grande banco. Lá ela faria uma negociação com a polícia. Pois essa parte ela vai até uma conveniência onde tem uma missão pra ela. Saltar a conveniência, porque o dono da conveniência é o chefe da máfia das drogas. Claro que ia dar ruim. O PC gamer dele ficou bichado, pois encheu cheio de vírus e acabou estragando o monitor. Aí é boato do cara, né? Eu não sei se ele jogou ou não. O que aconteceria com o nosso corpo se a gente ficasse um mês de molho na Coca-Cola? Esse cara teve a brilhante ideia de ficar de molho um mês na Coca-Cola. Só que o resultado não deu muito certo. Antes de te falar o que acontece com o seu corpo, foi feito vários testes. O primeiro teste foi feito primeiro com um dente. Eles colocaram um dente dentro da Coca-Cola. Porém, depois que eles foram retirar o dente estava pequeno. Ou seja, a Coca é 100% corrosiva. Não faz mal pro nosso intestino, justamente porque o nosso estômago e o nosso intestino tem uma camada protetora. Eles colocaram um ovo cozido dentro da Coca-Cola e o resultado foi chocante. Após 2 dias o ovo mergulhado dentro da Coca-Cola, o ovo literalmente derreteu. Mesmo o cara sabendo disso, ele resolveu fazer esse desafio por um mês. Tirou uma banheira com aproximadamente 400 litros de Coca-Cola. Volta do seu pescoço colocou mente, justamente pro gás da Coca não se dissipar. Em 24 horas a pele do cara ficou toda enrugada. Além disso, a pele dele estava muito rígida e fina. Porém, no 15º dia algo terrível aconteceu. No 16º dia o cara já estava morto. E a pele dele estava quase toda transparente. O resultado foi espantoso. O corpo dele estava mais ou menos assim. A pele estava tão transparente que dava para ver seus ossos. Por sorte, a empresa não sofrerá processo, já que o cara assinou um termo de responsabilidade. Esse menino conseguiu capturar o Saci. Depois que esse cara prendeu o Saci dentro da garrafa, coisas terríveis aconteceram na sua vida. Ele foi até a floresta, colocou um arapuca e colocou a garrafa sobre a arapuca. Realmente conseguiu capturar o Saci. Só que depois que ele fez isso, coisas terríveis começaram a acontecer com ele. Ele começou a ver figuras estranhas na casa dele, só que eram vultos muito assustadores. Além dos vultos que ele via na casa dele, tinha sinais de artes dentro da casa dele, que o Saci tinha preparado como uma pegadinha para ele. O Saci que estava preso da garrafa estava causando algo sobrenatural na casa dele. Objetos assustadores apareciam em cada cômodo para tentar assustar o cara. Até que a gota d'água começou a acontecer. O Saci pendurou alguma figura estranha na sala dele. Na madrugada seguinte, demônios seriam liberados na casa dele. Ele não conseguiria escapar dessas criaturas caso ele não soltasse o Saci.
Só que ele não fazia ideia que era o Saci que fazia isso. Até que algo muito triste aconteceu na vida dele. A namorada dele veio a falecer. Só que tinha uma pessoa no velório que não foi convidada. Essa pessoa misteriosa sempre ficava próximo do caixão. O cara foi tirar satisfação com as pessoas, porque ele não tinha convidado aquela pessoa. As pessoas viravam pra ele: você deve tá louco, porque não tô vendo ninguém ali. Naquela noite ele foi embora sozinho pra casa. Só que ele se deparou com o próprio Saci na frente dele. O Saci zombava da cara dele e falava que ele não conseguiria pegar ele. O cara conseguiu armar outra arapuca na frente do Saci e capturar novamente. Depois que ele conseguiu prender novamente o Saci, ele levou até um riacho de água corrente. Lá ele jogou a garrafa. Ele conta que ele nunca mais vai tentar pegar o Saci. Você teria coragem de prender o Saci? Deixa aí nos comentários. E o pior pesadelo baseado em palhaços. Esse foi um dos meus piores pesadelos baseado em palhaços. Esse pesadelo que eu tive, eu vi um palhaço adiante e ele parecia estar triste. Na frente dos pés dele tinha uma bola vermelha. Quando eu chegava perto, essa bola vermelha era Marte. Aí já começou tudo muito bizarro. Como o planeta vermelho gigante foi parar ali. E muito triste, falava pra mim que não tinha nenhum funcionário pra trabalhar com ele. Eu me ofereci a trabalhar com ele e ele me levou até um circo. Quando eu cheguei no circo, eu comecei a escutar muitos gritos. Gritos de desespero. O palhaço virava pra mim e falava assim: fica calmo, o cachê é alto. Na primeira parte do circo tinha uma mulher que era uma marionete. Que não era um manequim, era uma marionete humana, onde eles furaram a pele dela com agulhas pra tornar ela como marionete. O palhaço me mostrou uma atração onde duas pessoas entravam dentro de uma jaula. Eu falava assim: eu vou ter que fazer isso. O palhaço falava pra mim: não, o seu é o grande show. Eu passei mal olhando essa cena porque os ossos saíam do corpo dela. Passei mal e falei pro palhaço: preciso urgente no banheiro. Cheguei no banheiro, já tinha um palhaço ali. Esse palhaço era muito assustador. Falava pra mim: nossa, finalmente o grande show chegou. Vou te levar a outra tenda dos palhaços. Lá eles vão te ensinar como você vai fazer o grande show. Tinha uma família de palhaços que falava assim: finalmente o grande show chegou. Agora você faz parte da nossa família. Entrei dentro das tendas dos palhaços e dei de cara com isso. Um palhaço deficiente. Só que essa família era muito bizarra e assustadora. Era uma família de gente aparentemente normal. Só que ao fundo tinha um palhaço de quase 3 metros de altura. Falava pra mim: finalmente vou ensinar o grande show, a grande atração do circo. Olhei pro lado, tinha uma mulher morta sendo alimentada por um coelho estranho. O coelho falava pra mim: agora eu vou te ensinar como você vai fazer o grande show. Eles colocaram um espelho na minha frente e eu me via essa pessoa muito magra e careca. Colocava pesos com correntes no meu pescoço e fazia eu caminhar na rua pública do circo, enquanto todos em volta aplaudiam. Você tem um medo de palhaço? Comenta aí. Ele criou uma arminha em casa e o pior aconteceu. Tyler resolveu criar uma arminha de brinquedo em casa, usando latinha PET de refrigerante, e seu irmão usando latinha de energético. Os dois fizeram algo terrível em casa. A primeira vez que eles tentaram criar a arma em casa, deu tudo certo. Isso aqui era um projétil que tinha que passar dentro da latinha de refrigerante. Praticamente fizeram um buraco dentro dessas latas para esse projétil passar lá dentro. Contente ou não com a brincadeira, eles resolveram adquirir uma arma de verdade. Eles começaram a atirar do nada em um parque e acabou atingindo uma jovem. A garota estava passando pelo parque no exato momento que o tiro foi disparado. Ela morreu na mesma hora. Os irmãos dela resolveram esconder o corpo próximo a uma casa que estava totalmente abandonada há muito tempo atrás. Não muito contente com isso, eles abandonaram a arma de verdade e fizeram novos projetos, justamente porque aquela brincadeira estava ficando muito perigosa. Que dessa vez o outro irmão ficou responsável por fazer esse projeto e deu muito errado. Simplesmente o projétil explodiu a casa inteira. Os dois irmãos acabaram morrendo no incêndio. Tinha alguma substância química que eles usaram que o fogo na casa durou por 2 dias. Ou seja, não faça nenhum tipo de brinquedo perigoso em casa.